Apoio institucional. Tribunal de Contas do Ceará participa ativamente da programação do Seminário de Gestores Públicos Prefeitos 2026. O evento visa promover o diálogo, a troca de experiências e a disseminação de boas práticas de governança. Educação fiscal. Um dos pontos altos do seminário foi a nacionalização da disciplina eletiva Cidadania, Educação Fiscal e Controle Social das Contas Públicas. Prepara o jovem para entender como é que funciona a gestão pública, o que é o Poder Judiciário, o que é o Ministério Público, o que é a Polícia, o que é o Tribunal de Contas. No videocast Conexão Cidadão, a gente fala das prestações de contas de gestão municipais. Tribunal recebe os estudantes que participaram da terceira Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas. Foi de extrema importância, não só porque foge do padrão, das disciplinas obrigatórias da sala de aula, mas por trazer também esse conhecimento prático do exercício da cidadania. Tudo isso e muito mais no Acontece TV, que começa agora. Olá! Impacto do controle externo para melhorar a vida das pessoas foi tema da palestra do presidente Holden Queiroz no primeiro dia do Seminário de Gestores Públicos 2026. O TCE Ceará apoiou institucionalmente o evento com palestras técnicas e apresentação de ações e programas da Corte de Contas. Com o tema Governar com Estratégia e Inovar para Resultados, foi realizada a 14ª edição do Seminário de Gestores Públicos Prefeitos 2026, nos dias 15 e 16 de junho, no Centro de Eventos. O Tribunal de Contas do Ceará foi apoiador institucional do evento, contribuindo com representantes em palestras, painéis e exposição no estande. É um evento que a temática já é governar com estratégia, inovar para resultados, uma temática extremamente atual, importante, e que o tribunal, mais uma vez, com toda a dedicação, está contribuindo para esse ambiente de formação, de capacitação e de inspiração para os gestores poderem fazer cada vez mais e melhor. Então, os painéis construídos para esse tema traduzem a preocupação dos organizadores no sentido de que o gestor esteja sempre qualificado e atualizado para os desafios do dia a dia das administrações públicas. A palestra magna foi proferida pelo governador do estado, Elmano de Freitas. Além do presidente Holden Queiroz, na mesa de abertura, também estiveram o vice-presidente de Governança Pública da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Gilberto Jales, a CEO da Prática Eventos, Enide Câmara, a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, Fernanda Pacobaíba, e demais autoridades convidadas. É muito positivo para a gente poder aperfeiçoar, para a gente também ouvir determinadas sugestões e acompanhar novas experiências. Eu acho que a gente cresce como gestor e aprende uns com os outros. Isso é muito importante em um seminário como o que acontece, organizado, de maneira muito profissional, feito pelo gestor, para ouvir e trocar experiência de gestores públicos. O evento visa promover o diálogo, a troca de experiências e a disseminação de boas práticas de governança, conectando gestores públicos, especialistas e instituições que atuam na formulação e execução de políticas públicas. No dia 15 de junho, o presidente Holden Queiroz apresentou o tema Controle Externo Contemporâneo, Inovação, Governança e Compromisso com Resultados que Transformam Vidas. Também houve o lançamento da nacionalização da disciplina eletiva, Cidadania, Educação Fiscal e Controle Social das Contas Públicas. Já a assessora da ouvidoria do tribunal, Derlange Maia, falou sobre ouvidoria que conecta, escuta ativa, transparência e confiança com o cidadão. No mesmo painel, a presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas, Thaís Craveiro, proferiu palestras sobre auditoria, transparência e confiança, o controle externo como indutor da boa governança. De forma paralela, no espaço Arena SGP, o diretor de Contas de Gestão 4, Igor Queiroz, e a diretora de Contas de Gestão 3, Tatiane Lima, falaram sobre a Instrução Normativa número 1 de 2025, aspectos gerais da nova prestação de contas de gestão municipal, assunto também tratado na programação do dia 16 de junho. O controle externo ele pode atuar na indução da construção de capacidades, na indução da boa governança pública, para que a administração produza resultados cada vez mais relevantes para a sociedade. E a transparência entra na forma como esses resultados são comunicados. A gente apresentou, nesse momento,
as principais mudanças, os documentos, as formas de envio, e também teve um momento para que os gestores pudessem esclarecer suas dúvidas. Então foi um momento interessante, onde a gente apresentou as principais mudanças e os gestores puderam, já que já está em cima do prazo o encerramento das prestações de contas, então quem ainda não entregou, não apresentou ao tribunal, teve esse momento para vir esclarecer as dúvidas. Passamos as orientações para os gestores, passamos a questão do novo rol de responsáveis, as peças que devem ser encaminhadas e todos os cuidados que os gestores devem tomar no envio da prestação de contas. Discussões sobre políticas públicas abriram as atividades do segundo dia, moderadas pela conselheira Soraya Vitor. Na sequência, o TCE Ceará também esteve presente no painel Iniciativa Fortaleza Compartilhada, com moderação da servidora da Corte Cearense, Natiane Celedônio. À tarde, a conselheira do Tribunal, Onélia Leite, foi a moderadora do painel Capital Humano na Gestão Municipal. A programação também contou com a temática Gestão de Riscos nas Contratações Públicas, ministrada pelo técnico de controle externo, Ricardo Dias. Para o Tribunal de Contas, que tem como matéria-prima da sua atividade, a gestão pública para fazer entregas de políticas públicas, então tem tudo a ver. Quanto mais capacitada esses gestores estiverem, mais o resultado para a sociedade será melhor e mais o tribunal terá condições de acompanhar e de verificar essas entregas para a população. Eu acredito que esse debate, essa discussão, ela vai fortalecer as políticas públicas no interior do Estado e uma pauta tão importante, que é o capital humano, a valorização do capital humano, que é a maior riqueza de uma nação. Falar sobre gestão de risco é falar sobre as contratações sobre o lado da prevenção, é falar não apagando incêndio, é olhar a contratação com medidas que possam evitar e que as contratações públicas ela consiga chegar ao atendimento das políticas públicas. Os participantes do seminário conferiram também atividades voltadas à disseminação de conhecimentos no estande do TCE Ceará. O público recebeu atendimento e teve acesso às iniciativas da Ouvidoria, do Instituto Plácido Castelo, das Secretarias de Governança e de Tecnologia da Informação, além de ações ligadas ao Pacto Cearense pela Primeira Infância e à Agenda ESG da instituição. A educação cidadã chegará às escolas brasileiras com projeto inspirado em experiência do TCE Ceará. Durante o seminário de gestores públicos, foi lançada a nacionalização da disciplina eletiva Cidadania, Educação Fiscal e Controle Social das Contas Públicas. A relevância da formação cidadã dos estudantes brasileiros foi tema no Seminário de Gestores Públicos Prefeitos 2026. No evento, ocorreu o lançamento da nacionalização da disciplina eletiva Cidadania, Educação Fiscal e Controle Social das Contas Públicas. Prepara o jovem para entender como é que funciona a gestão pública, o que é o Poder Judiciário, o que é o Ministério Público, o que é a Polícia, o que é o Tribunal de Contas, o que cada um faz, como é que o dinheiro é arrecadado, como é que esse dinheiro é gasto, como é que ele olha no portal da transparência. Tudo isso ele vê, é o verdadeiro treinamento em cidadania. Tudo começou com a criação da disciplina eletiva Cidadania e Controle Social das Contas Públicas pelo TCE Ceará. A matéria serviu depois como base para a construção do projeto nacional, desenvolvido em uma parceria do Tribunal com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, do Ministério da Educação, e também com o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, o CONCEFAZ. Fomentar o controle social desde o pessoal mais jovem. Então, assim, a nacionalização dessa disciplina é uma sementinha que foi plantada aqui no estado do Ceará, que agora entendo que vai florescer. Já teve a adesão do estado do Ceará, evidentemente, e também no estado da Paraíba. Eu acho que outros estados também vão aderir, e isso daí vai se tornar realmente uma disciplina que vai ser, eu diria que vai ser adotada por todos os estados. O projeto de nacionalização foi estruturado em conformidade com as diretrizes do Ministério da Educação, o MEC, e está alinhado à educação integral e à formação cidadã. A gente vive num país que tem dois pontos que são muito importantes para
serem explorados aqui. Primeiro, o tamanho do Brasil. Você imagina fazer comunicação, o estado do Ceará é um estado grande também, em que você tem uma diversidade muito grande de conhecimento ainda dos dados e de troca de experiências. E segundo, fortalecer a colaboração. O Ceará também é um exemplo para o país em colaboração. A gente vê aí a nossa educação campeã e é fruto dessa colaboração da União, do Estado e dos municípios. A solenidade contou com a entrega de livros para escolas cearenses, simbolizando o começo da implementação da disciplina na região Nordeste. Assinaram a nacionalização da disciplina letiva o presidente do TCE Ceará, conselheiro Holden Queiroz, a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, o diretor-presidente do Instituto Plácido Castelo, conselheiro Ernesto Saboia, a secretária da Educação do Ceará, Jucineide Fernandes, e o secretário executivo adjunto do Grupo de Trabalho de Educação Fiscal, Vinícius de Queiroz Castanheira, que representou o Concefaz. No Ceará, a matéria Cidadania e Controle Social das Contas Públicas é ofertada pelo Tribunal por meio do Instituto Plácido Castelo, o IPC, além de contar com a parceria da Secretaria da Educação do Estado, a SEDUC. Desde 2023, a ação já formou 16.549 estudantes do ensino médio, de 153 escolas em tempo integral, distribuídas em 137 municípios. Somente no primeiro semestre de 2026, 62 escolas de 50 municípios aderiram à disciplina. No próximo bloco do Acontece TV, a gente fala sobre prestações de contas de gestão municipais. Não saia daí! Termina no final de junho o prazo para que os gestores públicos municipais prestem contas ao TCE Ceará. Este é o assunto que será debatido hoje no Conexão Cidadão. Fique atento para saber o prazo. Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão Cidadão. Eu sou Dimitri Lima, aqui ao meu lado Carolina Madeira. E Carol, vamos conversar hoje por um assunto extremamente necessário, né, para quem é gestor público, porque vamos falar sobre prestações de contas municipais. A gente tem que deixar isso bem claro, né? Exatamente. E para isso a gente recebe a diretora de Contas de Gestão 3 do Tribunal, Tatiane Lima. Tati, muito bem-vinda aqui ao Conexão Cidadão. Obrigada, Carol. Oi, Dimitri. Seja bem-vinda. Para começar, a gente gosta sempre de fazer um contexto assim, geral. Uma pergunta parece até óbvia, né? Mas assim, para quem está nos acompanhando, que também não são só os gestores públicos, mas por que essa prestação de contas? Por que essa data limite? Por que o Tribunal de Contas assim, cai em cima para que todos os gestores, né, façam essa prestação de contas? É por meio da prestação de contas que a gente consegue avaliar a boa e regular aplicação dos recursos públicos. Nas nossas análises, a gente consegue avaliar a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos administrativos, né? Então, como eu disse, a gente tinha a Instrução Normativa 3 de 2013, que ela regia as prestações de contas. Então, até o exercício de 2024, o gestor ele era obrigado a enviar essa prestação de contas conforme as diretrizes dessa instrução normativa. E agora a gente tem a Instrução Normativa 1 de 2025, que ela é válida para as prestações de contas a partir do exercício de 2025. E assim, com relação a essas novas regras, Tati, né, puxando o que você levantou, qual seria assim um ponto realmente relevante, novo, nessas novas regras com relação ao envio da prestação de contas de gestão anual? Pronto, a principal mudança assim, que mudou bastante o cenário é que antes quem era obrigado a enviar essa prestação de contas era o ordenador de despesa. Com a nova IN, o responsável, a nova figura é o dirigente máximo da unidade gestora. Novas peças, novos documentos passaram a ser exigidos. A responsabilização, que antes, como só o ordenador de despesa prestava contas, era praticamente só ele que era responsabilizado por toda a gestão.
Com a nova IN, eles têm que apresentar um novo rol de responsáveis, informando quem é o dirigente máximo, quem é o ordenador de despesa, quem é o chefe do patrimônio, do almoxarifado, contador, de recursos humanos, enfim, todo mundo vai ter que apresentar, né, vai ser que ser apresentada a legislação, as atribuições de cada cargo. Então, quando a gente for fazer a análise dessa prestação de contas, a gente vai conseguir identificar quem é o responsável por cada ação, a gente vai conseguir individualizar a conduta e dessa forma a gente poder trabalhar melhor nas responsabilizações. Fora o relatório de desempenho de gestão, que também é uma novidade, os relatórios de controle interno, que também tem 2 modelos que foram também incluídos, né, com essa nova instrução normativa. Então, assim, realmente tem muita mudança. A gente vê que essas mudanças, né, a gente já abordamos aqui algumas vezes, outros anos, aqui no Conexão Cidadão, essas mudanças vêm sempre para poder melhorar essa prestação de contas, né? Como você vê nessas novas mudanças, vai ter uma padronização melhor desse envio no envio das contas, né? Vai ter essa padronização melhor, ou vai ter um controle melhor dessas contas, já que você consegue discriminar quem é cada pessoa dentro daquela sua casinha. Em relação ao envio, né, as documentações elas são enviadas por meio do e-contas, né? Então, uma das novidades também é a questão de ser o PDF osserizado, né? Que antes era enviado, poderia ser enviado o PDF em formato de imagem, e agora a instrução normativa exige que seja osserizado, e com o rol de responsáveis e com a quantidade de documentação a mais que vai ser enviada, a gente vai conseguir, na análise, ter uma visão melhor da gestão. Um cruzamento de dados mais afiado. Exatamente. E, Tati, a gente vê, assim, a preocupação do tribunal, não só do desenvolvimento, né, dos seus aspectos de fiscalização em si, mas também, sempre também há a preocupação com a questão orientativa, educativa. A gente verificou na nossa pesquisa que foram realizados cursos, além da própria alteração das normas. Então, você pode falar um pouco dessas iniciativas de suporte aos jurisdicionados? Sim, o TCE teve toda essa preocupação com essa mudança, né? Ele teve o cuidado de trazer o jurisdicionado para perto. Ainda na fase da elaboração, né, da IN, foi feita uma audiência pública, foi realizada aqui no tribunal de forma presencial, com as novas portarias, né, que é a 51 e a 253 de 2026, que também tratam da forma e dos modelos dessa prestação de contas. Foi feita uma consulta pública, então o jurisdicionado, que são as pessoas que vão ter que cumprir essas regras, elas foram ouvidas, elas puderam dar sugestão. Algumas das sugestões foram acatadas, trouxeram mudanças, né, para esses normativos. Então, desde o início, o TCE tem tido essa preocupação de ouvir e trazer o jurisdicionado para perto. Tati, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão Cidadão. Obrigada, Carol. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques desta semana aqui no TCE Ceará. E veja também, Tribunal recebe alunos da 3ª Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas. Estudantes de 3 escolas participantes da 3ª Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas estiveram na sede aqui do TCE Ceará em uma visita cidadã guiada. Eles vieram colocar em prática os ensinamentos de sala de aula. Conhecer de perto o funcionamento do controle externo e refletir sobre o papel da cidadania na construção de uma sociedade mais participativa. Com esse objetivo, estudantes que participaram da 3ª Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas estiveram no Tribunal de Contas do Ceará, no dia 12 de junho, durante mais uma edição do programa Visita Cidadã Guiada. Na programação, foram apresentadas aos alunos e professores as principais atribuições do TCE Ceará, incluindo as ações de fiscalização, educação para a cidadania e atendimento à sociedade. Participaram da visita representantes das escolas de ensino médio em tempo integral André Cartacho, de Mauriti, Maria Neuza Araújo Moura, de Santa Quitéria, e professor Miguel Porfírio de Lima, de Icó.
As instituições aderiram à disciplina eletiva Cidadania e Controle Social das Contas Públicas, ofertada pelo Tribunal por meio do Instituto Plácido Castelo, o IPC, em parceria com a Secretaria da Educação do Estado do Ceará, SEDUC. Conhecimento fundamental para o cidadão. Aprender como funciona a gestão pública, aprender como é gasto o dinheiro arrecadado de todos nós, onde ele fiscaliza esse dinheiro, como ele faz essa fiscalização, para quem ele denuncia, como ele denuncia, enfim, é um conhecimento completo que vai contribuir, com certeza, para além dos muros escolares, para a vida dessas pessoas. A disciplina eletiva, de suma importância para a vida, para o desenvolvimento social dos alunos. Eles aprendem assim de forma muito significativa, desenvolvendo seu protagonismo. A visita que a instituição parceira é de suma importância, A gente vivenciou aqui momentos realmente que ficaram marcados na vida deles. A disciplina foi de extrema importância, não só porque foge do padrão, das disciplinas obrigatórias da sala de aula, mas por trazer também esse conhecimento prático do exercício da cidadania, ou seja, promover a nós estudantes do ensino médio, de escolas públicas, a termos acesso a esse conhecimento que é tão importante no mundo hoje em dia, ou seja, a gente ter ciência do que, como os impostos que a gente paga vão ser aplicados. E a disciplina, ela promove esse acesso à democracia, de forma geral. Os estudantes e professores também foram recebidos pela diretora-geral do IPC, Marília Marinho, e pela secretária da Educação do Ceará, Jucineide Fernandes. A importância de a gente estar conhecendo aqui é para melhorar nosso conhecimento, A gente fez a prova, estudou bastante, viemos conhecer aqui. É uma disciplina que, ao longo do tempo, ela foi sendo a que mais os meninos queriam participar. Porque viam a questão do controle social, de entender mais sobre política, entender mais sobre contas públicas e perceberam que aquilo, no cotidiano deles, acontece muito. Informações sobre o papel fiscalizatório do tribunal foram explicadas pelo secretário de Controle Externo, Marcel Albuquerque. Já a assessora administrativa da ouvidoria, Derlange Maia, falou sobre o atendimento ao cidadão e aos jurisdicionados. Os grupos conheceram a presidência, a Secretaria de Controle Externo e o IPC. Um dos princípios da educação é promover a conscientização de um cidadão em relação aos seus direitos e deveres. Então, a participação do aluno dentro da eletiva faz com que ele se torne um ser crítico a respeito dessa temática. Logo, a ação transformadora do aprendizado se reflete também no conhecimento que esse aluno irá levar para a sua vida. Muito além do que só participar da Olimpíada, durante todo esse processo eu aprendi muita coisa. Ter o conhecimento e mais futuramente poder repassar isso, Porque é um assunto muito importante que não serve só para cá, mas para o nosso futuro e para as pessoas à nossa volta. Vamos agora direto à redação do Acontece TV, onde Ellen Vasconcelos traz novas informações do Tribunal de Contas do Ceará esta semana. Olá, Gabriela e todos que acompanham o Acontece TV. O TCE Ceará informa que o prazo para o envio da prestação de contas de gestão do ano de 2025 termina no dia 29 de junho. Gestores de órgãos e entidades públicas do Ceará devem realizar o envio no sistema Ágora. A equipe de fiscalização do TCE Ceará visitou unidades municipais para avaliar como as gestões estão se adaptando às novas regras da reforma tributária. As vistorias em campo aconteceram em junho, nas cidades de Pacatuba, Quixadá e Quixeramobim. O objetivo é proteger as receitas dos municípios e garantir o investimento nos serviços públicos. E o TCE Ceará participou de uma articulação nacional em defesa do financiamento permanente para a assistência social. Os conselheiros Edilberto Pontes e Onélia Leite, além de demais integrantes do Comitê Técnico do Instituto Rui Barbosa, apresentaram ao Senado Federal uma manifestação técnica em apoio à proposta de emenda à Constituição número 7 de 2026.
O documento defende a criação de um piso constitucional para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social. E já está disponível no site do Tribunal a nova edição da revista Controle. São 15 artigos inéditos com estudos sobre transparência, sustentabilidade fiscal e combate à corrupção. Vale a pena conferir. O Acontece TV de hoje fica por aqui. Para rever alguma reportagem ou acompanhar as nossas notícias, acesse o portal do TCE Ceará e siga as nossas redes sociais. Até a próxima semana!